Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Sabemos que os espíritos nos influenciam, mas em alguns casos essa influência é tão intensa que a pessoa pode ser afetada ou até mesmo conduzida. O espírito passa a acompanhar essa pessoa e a agir sobre ela de forma constante, obsessiva, na maioria das vezes negativa. Mas o que é de fato a obsessão? Nós atraímos os espíritos obsessores ou são eles que nos perseguem? E como são capazes de nos conduzir? Muitas obsessões nascem em vidas passadas, inimizades do passado, entre duas pessoas, por exemplo. Uma encarna, a outra não encarnou. E os dois não se querem bem. Como aquele que está invisível tem maior acesso e trabalha escondido, sem que ninguém perceba, ele tem a chance de nos prejudicar. Alguma coisa houve entre eles, na qual o obsessor hoje ele se sentiu injustiçado no passado e ele está tentando hoje se desforrar daquilo que aconteceu no passado. Um outro motivo que nós podemos citar é o motivo casual. Uma pessoa hoje, por causa do seu comportamento social, digamos que a pessoa seja agressiva, ela resolva os seus problemas afetivos através da bebida, as suas angústias também são resolvidas através da droga. Então, é uma pessoa que tem comportamentos desequilibradores, que acaba atraindo espíritos que estão na mesma faixa que ele, que têm os mesmos interesses e os mesmos vícios, e que vão, então, se afinizar ao comportamento dele. Uma obsessão, ela pode produzir intercorrências físicas, mexer com o organismo. Por exemplo, um espírito pode insuflar naquele que já tem o hábito de comer, a comer mais. E provocar desarranjos, não é? Orgânicos. Não é? E assim como faz isso com a comida, pode fazer com outras coisas, de tal sorte que eu posso lesar o meu corpo sob ação obsessiva. Antes do físico, começa a ter algumas sintomatologias que ficam parecendo imaginárias, que a psicossomática já contempla isso em termos de saber que tem a ver com o estado emocional da pessoa. Depois de um tempo, começa a alterar não só a função, mas também a estrutura. Então é a doença psicossomática, até que pode causar doenças degenerativas, ou seja, com uma certa irreversibilidade. Entre elas o câncer, uma série de outras doenças. Então é possível sim que no processo obsessivo você tenha doenças só a nível de sintoma, depois a nível de disfunção do órgão e depois a nível de desestruturação do órgão. Isso é possível. Mais do que se permitir ser obsediado, podemos colaborar com o processo. O que seria a auto-obsessão? Por incrível que pareça, a própria pessoa pode se auto-obsidiar. De que maneira isso acontece? Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não se conhecem o suficiente, pessoas que são muito autocríticas, pessoas que não fazem aquilo que deveria ser feito por si própria. Então, ela tem alguma culpa que não foi resolvida, que pode ser de uma vida passada ou da vida presente, e essa culpa faz com que ela tente eliminar o erro mental através da autopunição. Então, nesse momento, ela está sendo obsessora de si mesma.
A maior autoobsessão que nós temos entre nós mesmos é ressentimento, né? Principalmente ressentimentos de coisas do passado, né? E a gente fica preso às coisas do passado por medo, por culpa, por raiva, por perdas, coisas que ficaram lá atrás, eu fico preso, eu fico sentindo de novo, por isso que chama-se ressentimento. É claro que nós nos aproximamos deles e eles se aproximam de nós por um processo de atração. Nós os atraímos porque essas são nossas preferências, ou eles também se sentem atraídos por nós devido a situações do passado, a estarmos no mesmo nível vibratório, na mesma frequência vibratória, no mesmo tipo de pensamento. Há então uma afinização. Nada acontece assim por acaso. O que está acontecendo é porque foi provocado por nós mesmos, nós nos precipitamos, nós fizemos opções errôneas, erradas, escolhas que não deveríamos ter feito e de repente nós estamos enredados em situações extremamente complexas. São estes espíritos que muitas vezes rondam, aproximam-se de nós e que nós vamos tentar resolver essas desarmonias. Deus permite porque é uma experiência para nós. Então, não há como culpar o obsessor da minha obsessão. Eu tenho que eliminar em mim aquilo que atrai o espírito. Eu tenho que fazer uma quantidade de bem maior do que de mal. Por quê? Mal e bem, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, bem e mal são incompatíveis. Eles não se suportam. Então, façamos o bem. Como funcionam os tratamentos de desobsessão realizados em centros espíritas? E para interromper um caso de obsessão é preciso que ambos se libertem, obsessor e obsediado? A causa das obsessões é sempre a imperfeição moral, que dá acesso, que dá possibilidade ao assédio de um espírito mau, de um espírito que queira prejudicar alguém ou esteja visando uma pessoa especialmente. Quando a gente fala de obsessão, nós estamos falando de uma influência espiritual negativa na vida de alguém. Essa influência espiritual negativa, ela pode ser evitada através do autoconhecimento. Mas a gente vive um momento em que o autoconhecimento é muito pequeno. As pessoas não se conhecem o suficiente até para saber o que é a sua mente e uma mente externa. Então, uma coisa que é muito importante é sermos mais observadores de nós mesmos. O que eu ando pensando? Eu tenho clareza, eu tenho consciência do que eu penso? Quais são os meus pensamentos? E os meus sentimentos? Eu sei dar nome, eu compreendo o que eu estou sentindo, eu percebo se existe uma coerência em que o que eu sinto e o que realmente está acontecendo, as lições que a vida me traz todos os dias. Então, quando eu sou um observador, uma observadora de mim mesmo, eu já tenho aí uma dificuldade de ter uma interferência. Esse é o vigiai que Jesus dizia. Porque às vezes nós falamos, mas vigiar como? É isso mesmo, é ser observador de si próprio. Por quê? Ele vai pegar as tendências que o indivíduo tem, comportamentos fracos, conflitos, perturbações, e começa a atuar com as suas ideias nessa área nevrálgica da personalidade e começa a levá-lo a ter comportamentos que nem sempre ele quer. É claro que ele está aproveitando a tendência da pessoa, mas ele vai potencializar isso. E quando nós nos conhecemos, então nós vamos perceber, espera aí, estou sentindo alguma coisa que não faz parte da minha vida. Os pensamentos, emoções, está havendo alguma influência. Então a pessoa pode, com a mudança de pensamento, de atitude, afastar o obsessor. À medida que a pessoa trabalha no autoconhecimento e diz, isso é meu, isso não é meu, eu não penso dessa maneira, ela começa a oferecer um trabalho a mais para uma entidade que lhe impõe algum tipo de sofrimento. E aí a entidade tem duas alternativas, ou ela fica e aprende, ou ela acaba se distanciando ou montando outras estratégias para poder obsidiar alguém. O obsessor, via de regra, sofre mais do que o obsidiado, porque o processo de vingança não lhe traz paz. Pelo contrário, enquanto se vinga, ele está o tempo todo rememorando aquele momento em que sofreu as atrocidades que hoje este que é a vítima lhe propiciou.
Portanto, o obsessor necessita também ser libertado dessas ideias fixas, desse propósito de vingança, para seguir um rumo novo, enquanto que o obsidiado, por sua vez, vai também retomar a sua jornada evolutiva com melhores condições. As nossas possibilidades de correção e de evolução, elas estão no presente, no hoje. Então, todo o processo, inclusive terapêutico, uma psicoterapia visa trazer o quê? O paciente para o momento atual, para hoje. Porque hoje, através de uma nova reflexão, é que ele vai entender, vai eliminar a culpa e auxiliar até no processo de crescimento da entidade que também ficou para trás, que vai ser obrigada, de alguma maneira, a entrar em contato com essa nova visão dos fatos, vai começar a trabalhar o perdão, o outro vai começar a trabalhar a culpa e é possível que esse processo, então, seja transformado. E se você sentir necessidade também, buscar o tratamento espiritual. Então, buscar na casa espírita ou buscar na sua religião essa conexão. Inclusive, quando a pessoa recorre ao centro espírita, imediatamente, se a casa espírita é uma casa espírita séria e tem ali um trabalho mediúnico sério, esse espírito obsessor será acolhido nesse grupo mediúnico, será esclarecido, será mostrado para ele que ele não deve continuar operando essa obsessão e ele vai verificar que numa existência passada foi ele que acionou o gatilho daquele entreveiro, de forma que a casa espírita ela pode auxiliar e muito, oferecendo à pessoa conhecimentos, ações que possam ajudá-la a se defender dessas obsessões. Não precisa ser tradicionalmente naquela forma que se entende a obsessão, já que o obsediado está realmente com desvios sérios. Aí precisa de uma reunião específica, conhecida como reunião de desobsessão, que tem até uma obra de André Luiz que orienta muito isso, psicografada por Chico Xavier. Mas qualquer atitude, um diálogo fraterno, uma conversa positiva, é um ato de desobsessão que a casa espírita, como escola, ambulatório e hospital, está sempre muito em condições de atender a qualquer um que se encontre nesse fato. Na verdade, todos nós somos obsediados. O próprio Chico dizia que podia ser obsediado várias vezes por dia, então nós estamos sempre passíveis disso, daí a necessidade do orar e vigiar, e uma casa espírita é sempre um local que é muito útil nesse sentido. Para quê? Já que os canais estão aí, os canais de intercâmbio com a espiritualidade, que você possa eleger, que você possa conscientemente escolher o campo de influência na sua vida. Então, através do seu anjo da guarda, se você acredita, do seu protetor, ou dos protetores, ou dos santos de devoção, enfim, através dessas conexões, aí sim, um campo protetor para você levar a bom termo a sua jornada evolutiva. Considerando-se ser a obsessão o resultado de débitos que contraímos em existência anterior, ou mesmo na atualidade, a libertação do fenômeno obsessivo dá-se através da psicoterapia da doutrina espírita, os recursos notáveis da fluidoterapia e, entre esses recursos extraordinários, a mudança moral do paciente. Quando o paciente transforma-se para melhor, eis que aquele que era sua vítima e agora se apresenta na condição de algoz, também muda de comportamento, porquanto dá-se conta que aquele erro foi o resultado de um momento infeliz. As obsessões têm por finalidade chamar-nos ao reto caminho do dever, a convidar-nos à reflexão profunda em torno dos nossos atos, tudo aquilo que infringe as leis, que entra em choque contra os códigos soberanos da vida, constituem delitos, e nem sempre as suas vítimas estão dispostas a perdoar-nos, o que no futuro dá lugar aos transtornos de natureza obsessiva. Mas também temos o direito de reabilitarmos-nos. Se nós ofendemos, pedimos desculpa, mas se o outro não está disposto a desculpar-nos, nós trabalhamos pela renovação moral e nos dedicamos à prática do bem. A suave e doce misericórdia do Senhor vem até nós, abrindo-nos as portas à saúde. Toda a obsessão tem cura, seja ela obsessão simples, seja ela no segundo grau, a fascinação, ou esteja em cursa naquela condição terrível da possessão, que Allan Kardec chama subjugação. O paciente tem lucidez e pode recuperar-se
pela sua transformação moral para melhor, conforme Exarado e o Livro dos Médiuns, no capítulo 23 das Obsessões. Ficou com vontade de saber mais ou tem dúvidas sobre outros temas? Acesse o site e aproveite nosso arquivo de programas. Eu te espero no próximo Transição.